Leitura bíblica, a mensagem, nós estamos na biblioteca virtual, a Bíblia versão mensagem, e chegou o dia de Romanos 8. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando, o Espírito da vida em Cristo. Como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu Filho, Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como um paliativo para o pecado, nunca para uma cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto. Há uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absolvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela do que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Mas vocês o receberam e o têm habitando em vocês, mesmo que ainda experimente as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que, se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com o seu Espírito vivendo em vocês, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Vocês não percebem que não devem um centavo à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si. Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pais e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão.
O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor nesse mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja a libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformada em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as afirmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhalada nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Esse aqui é um dos textos mais extraordinários das Escrituras Sagradas. Nós chegamos aqui, se nós estivéssemos escalando uma montanha, nós chegamos no Monte Everest das Escrituras. Toda a Escritura é montanha, toda a Escritura é um monte de Deus, mas tem montes mais altos que outros.
Romanos 8, Paulo fala sobre o ressurreto. Capítulo 1 ao 3, os pecadores. Do capítulo 4 e 5, justificados. Capítulo 6 e 7, crucificados. Então, pecadores recebem o evangelho e se tornam justificados. Acompanha o raciocínio. Justificados, crucificados. A vida crucificada para o pecado, para a morte, para o diabo, é a vida santa. Aí, como podemos viver isso? Pelo poder do ressurreto. Aqui no capítulo 8 nós temos então o poder do ressurreto. É a vida de ressurreição. E essa vida de ressurreição tem um cerne. O cerne dessa vida de ressurreição é o Espírito Santo. E aqui Paulo fala com a maestria e a tradução do Eugênio Peterson, com a linguagem tão atual para nós, né? E o que o Eugênio Peterson fez foi traduzir a Bíblia para uma linguagem para o filho dele adolescente poder entender. E aqui conversando com vocês jovens e adolescentes, eu louvo muito a Deus pelo trabalho desse precioso irmão, Eugênio Peterson, porque facilitou muito o meu trabalho. E quero dizer para vocês que não há nada a temer. Não há nada a temer. Quando você entende a profundidade, a largura, a altura desse amor de Cristo por nós, não há nada a temer. E aqui acabamos de ter uma descrição da vida ressurreta. Essa vida ressurreta é como se nós estivéssemos grávidos. E nós estivéssemos grávidos em 3 perspectivas. Primeiro, nós estivéssemos grávidos, quem está grávido está com uma vida dentro dele. Está com a vida dentro dele. Então, o primeiro aspecto de nós estarmos grávidos é que nós estamos com uma vida dentro de nós, pulsando, fluindo. E essa vida dentro de uma grávida altera todo o hormônio dela, toda a vida dela, altera toda Então, quem tem uma vida dentro dela, não fica mais a mesma pessoa. Tudo é alterado. Então, no certo sentido, nós estamos grávidos, porque o Espírito veio morar dentro de nós. Então, aquelas músicas tipo, ele veio me visitar, não, né? É muito boa essa música, muita unção. Eu sei que o Senhor veio me visitar, não precisa ir embora. Ela é boa, mas só falta a teologia certa do Novo Testamento. Ele não veio visitar, ele veio habitar. Quando o Senhor veio me habitar, muda tudo de lugar, faça tudo do teu jeito. Porque ele veio habitar, ele não veio visitar você. Ele veio habitar. Esse é o poder do ressurreto. O rio de água viva, os rios estão fluindo do seu interior. E ele veio habitar pelo Espírito Santo. Então o poder da ressurreição é... Aí Paulo faz a comparação. Assim como, lembra de Jesus ressuscitando? Como é que aconteceu? O anjo veio e arrancou a pedra. Mas quem que veio e levantou Jesus? Quem que veio e levantou Jesus? O anjo arrancou a pedra e fez os soldados desmaiarem. Mas quem fez aquele corpo que estava gelado? Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo veio lá, aqueceu aquele corpo, fez o sangue voltar a circular, o coração voltar a bater, revestiu, fez o cérebro, fez o corpo, fez tudo voltar e levantou. Paulo faz uma comparação. A vida cristã é isso. É assim como o Espírito Santo veio lá e levantou Jesus dentre os mortos. Ele vai vir sobre cada um dos pecadores justificados, crucificados e os levantar em vida. Por isso que quem tem mais vida de Deus ressurreta é quem tem mais experiência de crucificado. Toda área na sua vida que você experimenta o poder do crucificado, da morte, da cruz. Quando toda área na sua vida que você experimenta a crucificação, você experimenta a ressurreição. Eu era pornógrafo, masturbador. Eu experimentei morrer para isso. Com a ressurreição, eu tenho um casamento saudável, sólido, santo, puro, como pouquíssimas pessoas têm, porque isso é ressurreição na área onde eu experimentei a cruz. Toda pessoa que experimenta a renúncia de Cristo, a cruz de Cristo em uma área da vida, ele experimenta a ressurreição de Cristo. Por isso que às vezes onde está o seu trauma, sua fraqueza pode ter a maior glória, que vai vir a ressurreição. Gente, esse capítulo 8 dá vontade de ficar falando aqui o tempo inteiro.
Ele tem as perguntas poderosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho vai poupar o que com você? Então essa é a conclusão final do Evangelho de Deus. Paulo, no capítulo 8, ele chega à conclusão final do Evangelho de Deus. E a conclusão final do Evangelho de Deus, não sei se você percebe aqui, no final do capítulo 8, a conclusão final é a seguinte: nós somos invencíveis. Nós temos perguntas imbatíveis. Não tem anjo, não tem capeta, não tem tribulação, não tem apunhalada nas costas, não tem traição, não tem abandono, não tem nada que poderá nos separar desse amor eterno que está em Cristo Jesus. Nada, 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 nada. Nós estamos grávidos, porque nós temos o Espírito habitando. Nós estamos grávidos, segunda perspectiva da gravidez. Nós estamos grávidos porque existe um mundo para receber essa vida que está brotando dentro de nós. Então nós estamos grávidos de gerar muitos filhos em Cristo para Cristo. Em terceiro, nós estamos grávidos. Esse é o máximo sentido da gravidez aqui, que Paulo fala do ressurreto. Nós estamos grávidos da nossa glorificação e ressurreição, que é a nossa redenção final. Porque nós experimentamos redenção só em parte. A gente está experimentando redenção do nosso espírito. Da nossa alma está em processo. Mas quando vier a redenção do nosso corpo, nós vamos... É como se fosse ali a luva do Thanos lá estralada, sabe? Pum! Entendeu? Nós vamos receber um corpo glorificado igual Jesus recebeu. Paulo fala, nós estamos grávidos disso. Você que é cristão, recebeu a vida de Deus dentro de você, você está grávido de receber um corpo glorificado, da redenção completa, da ressurreição. Então nós estamos gemendo, nós vamos gemer a vida inteira por esse dia em que nós vamos ressuscitar com Ele. Essa é o parto. É quando nós for arrebatado, glorificado e tomado para viver aquilo para o qual nós somos fecundados. Nós fomos fecundados para viver essa glória ressurreta, não só no espírito, não só na alma, mas também no corpo. Então, nosso corpo que tem cansaço, que tem dor, que tem doença, nosso corpo que nos sabota, que nos enfraquece tantas vezes, ele está gemendo para o dia que vai vir o parto, em que seu espírito vai explodir na sua alma, no seu corpo inteiro, e você vai ser um ser como ele é hoje, você vai ser como Jesus é. A Bíblia diz, em Coríntios, Paulo diz, assim como ele é, nós seremos também. Como é que ele é hoje? Glorificado, glorioso. Nós seremos gloriosinhos, gloriosos júniors. Ora, canta lá, é forte, família. Respira aí na esperança que amanhã tem mais.